Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, Evangelho segundo o relato de Lucas, capítulo 7. Eu lerei os versos de 36 a 50. Peço que os irmãos acompanhem a leitura. Lucas, capítulo 7, os versos de 36 a 50. Então está escrito assim na palavra do Senhor. Um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele e tomou lugar à mesa. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava jantando ali, trouxe um frasco de alabastro contendo um perfume caro. Em seguida, ajoelhou-se aos pés de Jesus, chorando. As lágrimas caíram sobre os pés dele, e ela os secou com o seu cabelo, e continuou a beijá-los e a derramar perfume sobre eles. Quando o fariseu que havia convidado Jesus viu isso, disse consigo: se este homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele. Ela é uma pecadora. Jesus disse ao fariseu: Simão, tenho algo a lhe dizer. Diga, mestre, respondeu Simão. Então Jesus lhe contou a seguinte história. Um homem emprestou dinheiro a 2 pessoas, 500 moedas de prata a uma delas e 50 a outra. Como nenhum dos devedores conseguiu lhe pagar, ele generosamente perdoou ambos e cancelou suas dívidas. Qual deles o amou mais depois disso? Simão respondeu: suponho que aquele de quem ele perdoou a dívida maior. Você está certo, disse Jesus. Então voltou-se para a mulher e disse a Simão: veja esta mulher ajoelhada aqui. Quando entrei em sua casa, você não ofereceu água para eu lavar os pés, mas ela os lavou com suas lágrimas e os secou com os seus cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo, mas desde a hora em que entrei, ela não parou de beijar meus pés. Você não me ofereceu óleo para ungir a minha cabeça, mas ela ungiu meus pés com um perfume raro. E eu lhe digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados, e por isso ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado demonstra pouco amor. Então Jesus disse à mulher: seus pecados estão perdoados. Os homens que estavam à mesa diziam entre si: quem é esse que anda por aí perdoando pecados? E Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Meus irmãos, vamos fazer mais uma oração. Pai, obrigado por mais esse momento que prestamos culto a Ti. Obrigado pela Tua palavra que foi lida, pelo privilégio que nós temos de tê-las em nossas mãos. Peço que o Senhor conduza esse momento, que o Senhor me use, apesar das minhas limitações, apesar das minhas fraquezas, que Teu Santo Espírito fale aos nossos corações, que essa mensagem seja aplicada à nossa vida e que nós possamos ter uma manhã que glorifique o Teu santo nome. É no nome do Teu Filho Jesus Cristo que nós oramos agradecidos. Amém. Meus irmãos, só para deixar aqui mais ou menos a forma como eu vou expor a mensagem para vocês, eu vou explicar em primeiro lugar a narrativa. Eu vou dividir essa narrativa em 3 cenas. Depois que eu explicar as cenas, para cada cena dessa eu vou trazer os ensinos contidos em cada cena. E no final vou fazer uma aplicação, trazendo isso para a nossa vida prática. Então, o Leandro me trouxe o desafio de trazer uma mensagem a respeito do Natal, né? Então, hoje é o último domingo antes do Natal. As ruas e as casas estão enfeitadas. Eu achei que as ruas estariam mais, né? Mas creio que a crise deu uma segurada nos enfeites, né? As pessoas estão animadas e felizes porque elas têm alguns dias de descanso. As famílias estão organizando seus jantares. A expectativa de muitas vezes rever um ente querido que há algum tempo não via. Meu sogro estava assim, querendo me ver novamente. E as crianças com a expectativa de quantos e quais serão os brinquedos que elas ganharão. Mas também tem aquele maravilhoso amigo secreto, né? E esse é o passo, esse é o passo. Mas tudo isso ocorre ao redor do Natal. E meditando sobre o assunto, será que o Natal se resume a essa descrição? Será que
o real sentido do Natal se resume em encontros, se resume em presentes? O que de fato nós celebramos nessa data? Ou o que de fato nós temos celebrado nessa data? E muitas vezes eu vejo que nós celebramos mais o que não existe do que o de fato existe, é a essência. Eu não tenho dúvidas de que essa data tem sido esvaziada do seu significado. Eu não tenho dúvidas de que ela tem se tornado cada vez mais uma data comercial. Ah, se você não der um presente. Mas eu também não tenho dúvidas de que ainda existem algumas pessoas que comemoram o nascimento de Jesus Cristo. Ele é o motivo do Natal. Agora, se Jesus Cristo é o motivo do Natal, por que nós devemos comemorar o nascimento dele? Ou por que o nascimento de uma criança há mais de 2000 anos, numa simples manjedoura, numa situação tão precária, ou por que isso é tão relevante para a gente até hoje? O que de fato tem no nascimento dessa criança? Então eu quero tratar com vocês nessa manhã, Natal. O tema é Natal, a personificação do perdão. Natal, a personificação do perdão. E a primeira cena, eu peço que os irmãos acompanhem com a Bíblia, não feche não, nós usaremos ao longo de toda a exposição. A primeira cena se dá dos versos 36 a 38. Então um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele e tomou lugar à mesa. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava jantando ali, trouxe um frasco de alabastro contendo um perfume caro. Em seguida, ajoelhou-se aos pés de Jesus, chorando. As lágrimas caíram sobre os pés dele e ela os secou com seu cabelo. E continuou a beijá-los e a derramar o perfume sobre eles. Meus irmãos, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente, e eu quero que você vá usando a sua imaginação e construindo esse cenário na sua cabeça, é que a vida de Jesus era muito agitada. Jesus, ele não era um homem pacato, Jesus não era um homem que vivia uma vida confortável, ele era um homem que não parava. Alguns registros dizem que ele vivia curando, pregando, expulsando demônios. Ele tinha uma missão. E essa vida ministerial de Jesus, ela era agitada, mas ele também tinha uma espécie de vida social. Jesus era alvo de muitos convites de jantares. Jesus era convidado frequentemente para jantar com pessoas. Inclusive, se os irmãos olharem no verso 34 desse mesmo capítulo, está escrito assim: o filho do homem, por sua vez, come e bebe, e vocês dizem, é comilão e beberrão, amigo de cobradores de impostos e pecadores. Então Jesus foi acusado de ser glutão e beberrão. Então, de fato, ele frequentava muitos jantares. E ele aceitava convite de todos os tipos de pessoa. Desde pessoas pecadoras, como cobradores de impostos aqui, que eram considerados traidores do povo judeu, até pessoas que eram tidas na mais alta estima dentro da sociedade, os fariseus. E nesse caso, o jantar era convite de um fariseu. Para os fariseus, todas as refeições requeriam pureza ritual. Então o fariseu ele não se misturava com alguns tipos de pessoas que eles consideravam pecadoras, e nem os alimentos que não eram prescritos na lei de Moisés. Isso vai ser bastante importante mais para frente, a gente entender essa questão da pureza ritual. É só a gente lembrar aquela passagem que os discípulos de Jesus estão comendo sem lavar as mãos, e eles falam assim, olha, seus discípulos comem sem lavar as mãos, e Jesus responde, o que contamina não é o que entra, mas é o que sai. Então eles tinham sempre essa preocupação. Nessas refeições, que aqui no caso Jesus foi convidado, normalmente era feito um estudo da Torá, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Era uma espécie de PGM. Então era um tipo do pequeno grupo multiplicador. Eles reuniam, estudavam e comiam ali naquele ambiente. Aí começa a entrar em cena a mulher pecadora. A forma como é colocado aqui que ela era pecadora, dá a ideia de que o pecado dela era
relacionada a uma vida imoral. Muitos estudiosos consideram que essa mulher era uma prostituta. Então, ela tinha ali um estilo de vida reprovado pelos judeus, né? Então, provavelmente ela não tinha muito convívio social com as pessoas, ela provavelmente era barrada nas sinagogas, provavelmente ela não fazia parte da MJM, Mulheres Judias em Missão, ela não fazia parte disso, né? Então ela era meio marginalizada. Contudo, esse texto nos passa a ideia de que ela havia abandonado esse tipo de pecado. Ela tinha essa fama, mas ela não cometia mais esse pecado aqui em questão. A ideia então é que ela havia abandonado a prostituição. Por que ela provavelmente aconteceu isso? Os estudiosos inferem que é possível que ela tenha ouvido uma pregação de Jesus Cristo e que nessa pregação ela compreende a vida de pecado que ela levava e se arrepende, então, dessa vida e larga definitivamente a sua prática. E dentro do texto, para a gente, acho que fica muito claro para qualquer um aqui que de fato ela estava arrependida, né? Ela dá demonstrações de gratidão. E aí o que eu quero que você pense, como é possível uma mulher com essa fama, uma mulher considerada impura, entrar num jantar desse tipo, onde estavam os santarrões ali todos reunidos? Os jantares na época eram bem diferentes dos nossos, né? Então no Oriente Médio, as portas ficavam abertas e as pessoas que não tinham sido convidadas a participar da mesa podiam entrar e ficar ao redor. Então podia ficar assistindo, né? Então um debate teológico acontecendo ali e eles ao redor. Se fosse Leandro, ele ia escolher ali o Mark Dever, John Piper, Tim Keller, ia ficar assistindo eles debaterem ali sobre teologia. Era mais ou menos isso que acontecia. As pessoas queriam ver o que estava acontecendo. E a fama de Jesus o precedia. Então todo mundo queria estar ali presente. Então essas pessoas ficavam ali vagueando e aí essa mulher entra em cena. Ela entra nesse jantar, apesar de todos os olhares que ela deveria ter recebido, ela provavelmente foi olhada de canto de olho, provavelmente quando ela chegou os comentários devem ter surgido, mas a urgência dela era tão grande de demonstrar a gratidão por aquele homem que transformou a sua vida que ela pouco se importou por que pensariam dela. Ela simplesmente entra nessa refeição. E aí o texto fala que ela colocou-se aos pés de Jesus. Você já tentou imaginar essa cena, não? Como que ela se colocou aos pés de Jesus? Se fosse num jantar igual ao nosso, ela teria que ficar igual aquelas crianças passando no meio da mesa, ali por debaixo, né? Na verdade, no Oriente Médio, a mesa era um pouco diferente do que a gente tem hoje. Ela era mais baixa, talvez aí um paralelo seja aquelas mesas de restaurante japonês que ficam no tatame, né? Um pouquinho mais baixas. E as pessoas, então, se ajoelhavam de frente a essa mesa, inclinavam-se com o seu braço esquerdo e comiam com o braço direito. E os seus pés eram postos para trás. E por quê? Então eles ficavam numa espécie de uma almofada, assim, de um puff, sentado à beira dessa mesa. E por que os pés eram colocados para trás? Desde aquela época até hoje, os pés no Oriente Médio são vistos com um certo desprezo, né? Considerado uma parte impura do corpo, né? E é exatamente nessa parte, nesses pés, que são considerados impuros, que essa mulher chega e começa a chorar em cima deles. Aqui nessa época não existia manicure, pedicure, então o pé de Jesus não era um pé bonitinho não, né? Era um pé de homem que andava no deserto, em regiões quentes, e é nesse pé que essa mulher começa a chorar. A tradução Revista e Atualizada, ela traz uma palavra diferente para esses lágrimas caíram nos pés. A tradução lá coloca como regar. E o termo grego dá de fato essa ideia de que eram tantas lágrimas, era um fluxo tão intenso. Então dá para imaginar aquela pessoa que chora tanto que até soluça. Sabe quando você está chorando e engasga? É essa a ideia. Então ela estava chorando copiosamente aos pés de Jesus Cristo.
E isso mostra, né, a contrição do coração dessa mulher, o desespero que ela tinha. E aí ela vai fazer uma oferta ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ela traz um vaso chique, um vaso de alabastro, com um perfume caro. Era um perfume bastante caro, não era igual um azeite de oliva que você encontrava em todo canto. Era, de fato, algo muito precioso. Naquela época, as mulheres usavam uma espécie de cordãozinho no pescoço com um frasco desse perfume. Né? Imagino que deve ter sido um judeu que inventou a vivara, né? Então já tinha aquele cordãozinho aqui e tinha esse óleo. E esse óleo ele era usado tanto para perfumar o corpo quanto o hálito. Naquela época não tinha Listerine, então colocava um pouco do perfume para ficar melhor, para dar uma aliviada, né? Não tente isso em casa, o nosso perfume não é feito para isso, tá? E eu creio que nós não precisamos imaginar muito a importância de um perfume desse para uma prostituta. Ou como ela se preparava para receber os homens, a importância que aquilo tinha. Então, aquilo que ela usava antigamente para práticas imorais, ela agora santifica, ela oferece para o nosso Senhor aquilo que ela tinha de mais especial. O coração já estava completamente dado, mas ela faz uma oferta física, simbolizando esse arrependimento. E aí a gente entra numa outra parte que ela começa a enxugar os pés de Jesus com os cabelos. Ela não tinha uma toalha. E aqui a gente tem uma situação muito delicada. As mulheres judias nessa idade normalmente já eram casadas. Então elas sempre andavam com os cabelos cobertos. Uma mulher que andava com o cabelo solto na época era tida como imoral. Alguns estudos rabínicos comparam o cabelo da mulher, inclusive, com os seios dela. Então essa mulher pega esse cabelo. A mulher andar de cabelo solto, em alguns casos, era motivo para divórcio dentro do povo judeu. E aí esse cabelo, ela sem se preocupar com nada que estavam pensando dela, ela começa a enxugar aos pés de Jesus Cristo. Isso nos traz a humildade dela diante daquele que traz a salvação. Então nós entramos na segunda cena, que vai dos versos 39 ao verso 43. Quando o fariseu que havia convidado Jesus viu isso, disse consigo: se este homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele. Ela é uma pecadora. Jesus disse ao fariseu: Simão, tenho algo a lhe dizer. Diga, mestre, respondeu Simão. Então Jesus lhe contou a seguinte história. Um homem emprestou dinheiro a 2 pessoas, 500 moedas de prata a uma delas e 50 a outra. Como nenhum dos devedores conseguiu lhe pagar, ele generosamente perdoou ambos e cancelou suas dívidas. Qual deles amou mais? Depois disso, Simão respondeu: suponho que aquele a quem ele perdoou a dívida maior. Você está certo, disse Jesus Cristo. Então, a partir do verso 39, até aqui a gente não tinha nenhum indicativo do porquê o fariseu havia convidado Jesus. Aqui no verso 39 dá um pouco dessa ideia de talvez verificar se de Jesus era de fato um profeta que estava sendo anunciado. E aí Simão começa a pensar consigo mesmo: se ele soubesse a mulher que está tocando. Essa palavra tocou, para a gente passa desapercebido, mas dentro da língua grega ela tem uma conotação, e no Novo Testamento isso acontece, ela é utilizada com conotações sexuais. Então dá a ideia de que a pessoa está tocando de uma forma a despertar desejos sexuais na outra. Isso está longe de ser o que essa mulher estava fazendo, mas era o que o fariseu estava pensando. Por isso que ele pensa: olha, se ele soubesse quem está tocando, é uma prostituta, só poderia fazer isso, né? Mas fica evidente aqui que o problema de Simão, então, era a sua cegueira. Simão não conseguia enxergar a si mesmo, ele não conseguia enxergar o arrependimento da mulher, e ele não conseguia enxergar o Senhor Jesus Cristo. Então foi fácil para ele poder falar assim: essa mulher é uma pecadora, esse homem não é profeta, mas foi impossível para ele dizer: eu sou pecador. Simão, ele se sente ofendido, então, com os atos dessa mulher,
e dentro da sua autojustiça, né, o judeu ele cria muito na salvação pelas obras, ele cria que ele era capaz de alcançar a salvação, e nós sabemos que isso é impossível. E ele não entendia de que forma Jesus podia se associar a pecadores para que esses pecadores viessem arrependimento. Ele tinha de fato um preconceito muito grande com essas pessoas. E aí Jesus Cristo aqui começa a mostrar quem de fato ele é. Jesus mostra que ele é profeta e Jesus mostra que ele é Deus. Ele, com a sua onisciência, sabe os pensamentos que se passam na cabeça de Simão, e ele utiliza a seguinte expressão: tenho algo a dizer a você. Para a gente, essa expressão parece não significar muita coisa. Mas no Oriente Médio, essa expressão, quando ela é utilizada, normalmente na sequência vem um discurso muito duro, vem um discurso confrontador. É mais ou menos quando você era pequeno e quando seu pai te chamava por uma frase, você sabia que o negócio não ia ficar bom para o seu lado. Tem uma frase, e é isso que Jesus faz aqui. Então Jesus fala, tenho algo a dizer a você. Aí Simão já sabia que vinha uma palavra forte para cima dele, vinha uma pancada. E então Simão chama Jesus de mestre, talvez tentando compensar um pouco os seus pensamentos, e Jesus vai e conta essa história, essa parábola. Quando ele fala aqui que a dívida foi cancelada, a dívida foi perdoada, essa palavra que é utilizada para expressar isso tem a mesma raiz da palavra graça. Então aqui nessa história, quando a gente olha o perdão da dívida, é a graça de Deus se manifestando àquelas pessoas que deviam. Uma outra coisa importante para a gente ter uma noção, as duas dívidas aqui, a menor delas, a de 50 moedas, era um pouco mais de 1 mês e meio de trabalho só para pagar a dívida. A outra era quase 1 ano e meio de trabalho sem gastar nada para pagar a dívida. Então, uma dívida não era tão grande, mas a outra era bastante considerável. Mas, independente do tamanho da dívida, eles não tinham condições de pagar. A ênfase dessa história, dessa parábola, é que as pessoas não tinham condição de quitar essa dívida. E aí é onde entra a graça. E a graça perdoa. A graça cancela essa dívida. Então, ao invés de nós pensarmos na quantidade dessa dívida, a ideia aqui, quando a gente aplica para a vida espiritual, quando a gente pensa em perdão em termos de pecados, está muito mais relacionado à nossa consciência dos nossos pecados do que a quantidade deles. Porque se você fizer uma conta, você tem bastante pecado. Se você fizer uma conta de quantos anos você tem, um pecado por dia, você vai ver que já é bastante mesmo. É uma conta bem que nos coloca no nosso lugar, né? E uma coisa muito importante, né? Quando eu tenho a consciência dos meus pecados, quando eu tenho a consciência do tamanho da minha dívida, isso me leva à humildade. E é uma ação completamente diferente do que a gente vê Simão tendo aqui, né? Ele tem uma questão de orgulho, né? Enquanto os pecados da mulher eram expostos, os pecados de Simão eram ocultos. Simão se achava mais merecedor da salvação do que aquela mulher, mas ele tinha muita coisa escondida, e o orgulho era uma delas. Não parece nada com você. E esse tipo de pessoa só tem lá na minha igreja, lá em São Paulo, aqui em Goiânia, todo mundo santo. E o fato é que essa mulher, esse homem, né, ele estava tão falido espiritualmente quanto essa mulher. Só que ainda assim ele não reconhecia. E aí Jesus tem a questão ali que a pessoa mais amou, aquele que teve a dívida maior perdoada, né? Esse amor, ele é um resultado. Ele é o resultado da graça. Quando você reconhece a graça na sua vida, você ama. E aí, nós vamos... tem um detalhe importante aqui. Quando Jesus pergunta para Simão, quem você acha que amou mais depois disso? Para a gente ter uma noção,
qual que foi a posição que Simão ficou, eu acho que os homens casados vão me entender melhor. A ideia aqui, sabe quando a tua mulher vai te conduzindo num caminho e a resposta possível é a única que você não quer dar? O Júnior riu aqui, deve acontecer isso com ele, né? Então, é quando a mulher vai te conduzindo de uma forma que a hora que você dá a resposta, você dá ela até meio a contragosto. É isso que aconteceu com Simão aqui. Né? E normalmente acontece com os fariseus diante de Jesus. Eles dão a resposta meio a contragosto. E ele fala, talvez, né, eu suponho que seja aquele que a dívida maior foi perdoada. Né? Eu falo assim, tá certo, rapaz, você é um cara esperto. Né? Só falta ficar crente. Então a gente vai agora para a terceira cena e a última cena. Que ela vai lá dos versos 44 ao verso 50. Então voltou-se para a mulher e disse a Simão, veja esta mulher ajoelhada aqui. Quando entrei em casa, você não me ofereceu água para eu lavar os pés, mas ela os lavou com suas lágrimas e os secou com seus cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo, mas desde a hora em que entrei, ela não parou de beijar os meus pés. Você não me ofereceu óleo para ungir minha cabeça, mas ela ungiu meus pés com perfume raro. Eu lhe digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados. E por isso ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado demonstra pouco amor. Então Jesus disse à mulher, seus pecados estão perdoados. E os homens que estavam à mesa diziam entre si, quem é este que anda por aí perdoando pecados? E Jesus disse à mulher, sua fé a salvou, vá em paz. Temos aqui, nessa última cena, um aspecto muito complicado. Um hóspede confrontando um anfitrião. Isso não é uma coisa muito legal de ser feita, ainda na nossa cultura. No Oriente Médio, isso é muito mais intenso. Então, no Oriente Médio é esperado que, independente daquilo que te sirvam, independente daquilo que te ofereçam, você tem que se colocar numa situação de indigno de receber aquilo, mesmo que seja ruim. Então é o seguinte, isso acontece muito com o pastor. Tá? Então, quando vocês forem receber o pastor Leandro lá, prepara um negócio bacana para ele não ter que ficar falando, não, estava excelente e não estava. Tá? Cuida do pastor que vocês têm aí. Pode judiar de seminarista, de pastor não pode judiar. Então, Jesus ele não rompe apenas com essa tradição cultural. Tem aspectos dentro da nossa cultura que são corrompidos pelo pecado e a gente não precisa respeitá-los. Então Jesus aqui rompe com essa cultura, mas ele vai além. Ele compara cada ação, cada ausência de Simão com a ação compensadora da mulher. Então, além de Jesus confrontar um anfitrião, que era tido por santo, ele coloca uma mulher pecadora, uma mulher e pecadora, como exemplo para Simão. Isso, nessa época, era um absurdo. Comparar um homem com uma mulher já era algo complicado, e colocá-la numa posição de exaltação era mais ainda. Então, aqui na Bíblia, a gente tem uma coisa que fica muito clara. Não existe espaço nem para o machismo e nem para o feminismo. Existe o espaço para a igualdade de gênero com diferença de papéis. É isso que o nosso Senhor estabeleceu. Igualdade de gênero com diferença de papéis. Nós temos grandes exemplos de fé colocadas no Novo Testamento, são mulheres. As mulheres eram colocadas na mais alta estima pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o anfitrião, ele falhou gravemente ali com Jesus. Então, Jesus fala assim, olha, você não me deu água para lavar os pés. Jesus não pediu nem o servo para lavar, ele só pediu a água, só está colocando a água. Ele fala, além de você não me ter dado água, ela me deu com as lágrimas e ainda secou meus pés. Jesus fala assim, você não me deu o beijo. Então, o beijo no Oriente Médio, conforme o local que você beija, é a forma como você considera a pessoa. Então, se o fariseu tivesse beijado Jesus no rosto, estaria falando assim, olha Jesus, te consideram igual a mim, mesma posição diante de Deus. Se ele beijasse a mão, fala assim, não, o Senhor é meu mestre. Agora, quando você não considerava a pessoa, quando você não tinha estima nenhuma pela pessoa, você nem beijava. E foi isso que ele fez. E Jesus fala, está vendo essa mulher? Não para de beijar os meus pés.
aquela parte mais impura do meu corpo, é essa que ela está beijando. E aí depois Jesus fala assim, por que você não ungiu minha cabeça com óleo? Óleo que você encontra em qualquer lugar, aqui nas mercearias da região, aqui você vai e tem óleo. Ela não, é um perfume raro que ela está derramando nos meus pés. Então, a gratidão leva essa mulher a atos maravilhosos. E aqui a NVT, no verso 47, ela conseguiu trazer a essência do versículo, que muitas traduções pecam em fazê-lo. Então, no verso 47, eu lhe digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados, e por isso ela demonstrou muito amor. Então, a ideia dessa demonstração é de que ela é consequência do perdão recebido e não o motivo dela ter sido perdoada. E a NVT traz isso aqui perfeitamente. Então, quando que nós somos perdoados? Nós somos perdoados quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, quando depositamos a nossa confiança, a nossa fé em Jesus Cristo, e como consequência disso, nós o amamos. Quando Jesus menciona aqui os poucos pecados, mais uma vez, a ideia aqui não é a quantidade, mas é a percepção deles. Está muito mais relacionada à percepção que o Simão tinha dos seus próprios pecados. E aqui no texto Jesus fala para a mulher, os seus pecados estão perdoados. Então essa mulher sabia que os pecados dela haviam sido perdoados. E os pecados dela haviam sido perdoados não naquele momento, haviam sido perdoados anteriormente, provavelmente nessa pregação que ela ouviu de Jesus Cristo. O tempo verbal usado aqui dá a ideia de algo que aconteceu no passado pontualmente, não algo que acontece aqui agora. E aí você pode estar se perguntando, a mulher sabia, Jesus falou para ela, como que nós sabemos que os nossos pecados são perdoados? Eu quero que você abra a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 8, no verso 12. Hebreus, capítulo 8, verso 12. Hebreus 8:12 está escrito assim: E eu perdoarei sua maldade e nunca mais me lembrarei de seus pecados. Eu fico imaginando aqui que essa história, quantas pessoas devem ter chegado a Cristo ao ouvir o testemunho dessa mulher. O pior tipo de pessoa tido na época encontra perdão no nosso Senhor Jesus Cristo. E a ideia principal do texto, então, é que o amor de Deus é oferecido gratuitamente. É graça, não é algo que você faz, é algo que você simplesmente recebe. E aí, pela primeira vez, Jesus se dirige à mulher. Já no finalzinho da narrativa, eu com certeza preferia ter ouvido só isso do que ter sido o fariseu que ouviu só porrada o tempo inteiro, Então aqui no finalzinho, Jesus se dirige à mulher e ele faz uma declaração simples. Ele não diz que os pecados dela não eram ruins, ele não fala que eram poucos, ele fala que eram muitos, mas na sequência, ele fala, seus pecados foram perdoados. Não importa a quantidade, Jesus Cristo perdoa. E aí os homens que estavam à mesa, eu fico imaginando que cena maravilhosa, diziam entre si, quem é esse que anda por aí perdoando pecados? Por que o judeu tinha esse ponto com o perdão? Por que isso pegava tanto para eles? Porque para o judeu era extremamente claro, somente Deus perdoa pecados. E quando Jesus faz essas declarações, ele fala, eu sou Deus. É Jesus Cristo na sua natureza humana, o Deus encarnado, o Deus homem, falando, eu perdoo pecados. Então Jesus Cristo é o Natal, Jesus Cristo é a personificação do perdão. E agora eu quero trazer para vocês, então, os ensinamentos de cada uma dessas cenas. Então, considerando que o Natal é a personificação do perdão, na primeira cena,
nós temos um coração quebrantado. Nós temos a cena da mulher arrependida. A gratidão pelo perdão dos nossos pecados tem que nos levar à humildade. Não pode existir cristão orgulhoso. Isso é um negócio que não faz o menor sentido, porque o cristão não faz nada para receber o perdão. Ele simplesmente recebe, ele é passivo nessa ação. Ele apenas identifica, ele apenas se arrepende dos perdões que ele cometeu através de uma ação do Espírito Santo, então ele recebe o perdão dos pecados. Stephen Charnock disse que uma fé orgulhosa é uma contradição tão grande quanto um demônio humilde. Uma fé orgulhosa é uma contradição tão grande quanto um demônio humilde. A gratidão, no caso da mulher, é uma evidência desse perdão recebido. E aí um texto que me veio à mente foi Salmo 116, 12. Que posso oferecer ao Senhor por tudo que Ele me tem feito? Que posso oferecer ao Senhor por tudo o que Ele me tem feito? Como pagamento te afirma? Nada. Como pagamento por aquilo que você recebeu? Nada. Como gratidão, dê o seu melhor. Como gratidão, o que é tão importante para você que você pode oferecer ao seu Senhor e Salvador Jesus Cristo? Então, qual tem sido a sua postura diante daquele que te perdoou? O que é tão precioso, né? Seu tempo, seus dons, seus talentos, seu dinheiro. O que é tão importante para você que você pode oferecer ao Senhor? Será que é o seu tempo que você prefere ficar descansando a vir para a EBD? Será que é seu tempo que você vem a um culto só no domingo? O que você tem de tão importante? Dinheiro muitas vezes é até mais fácil do que a pessoa dá tempo hoje em dia. Né? Tempo consome de você. O que você tem dado para o Senhor? Então, segunda cena fala do coração endurecido, aquele que não enxerga essa graça, né? Que é o Simão o fariseu. Então, o coração endurecido vai nos levar ao esquecimento da nossa real condição. Não reconhece os próprios pecados e não vê que tudo foi imerecido. Nós não merecemos. Por mais que Jesus seja o nosso Senhor e Salvador, continuamos pecando e dependendo da graça dele para continuarmos a caminhada. Não somos melhores do que ninguém. Você não é melhor do que um presidiário. Você não é melhor do que um morador de rua. Você não é melhor do que ninguém. Se você está aqui, é pela graça de Deus. É a graça, foi o sacrifício de Jesus Cristo que te trouxe aqui. Você não é melhor do que ninguém. Coloque-se no seu lugar. Não seja orgulhoso. Uma outra coisa que eu quero pensar é quantas vezes nós não agimos como um fariseu, nos achando melhores, nos colocando numa posição de superioridade, enquanto nós estamos com a nossa podridão toda escondida. Quantas vezes nós não somos assim? E como que você está hoje? Quebrantado ou endurecido? Como está? Como está o seu coração? Então nós vamos para a terceira cena, que é o Deus que perdoa e o resultado desse perdão. Então Jesus ele reconhece as intenções do nosso coração, ele se agrada dos atos de gratidão das pessoas arrependidas e quebrantadas. Tiago 2, dos versos 14 a 26, vai nos mostrar que uma fé que não opera, uma fé que não realiza obras, é uma fé morta. É uma consequência de nós termos a fé, é nós agirmos, é nós sermos gratos ao Senhor, é nós trabalharmos na sua obra. Jesus é o Deus homem e ele perdoa pecados. Foi ele quem realizou a obra na sua morte e na sua ressurreição, levando os nossos pecados. E é essa obra que proporciona a salvação. É através dessa obra que aqueles que estão longe de Deus, e nós naturalmente estamos longe de Deus e somos alvos da ira de Deus, é Jesus Cristo que faz essa obra de aproximação. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho para quem está perdido. Ele é a verdade para quem vive na mentira. E Ele é a vida para aquele que está morto espiritualmente. Esse é Jesus Cristo. E é através dessa obra, então, que os nossos pecados são perdoados. E Ele pode dizer isso.
e Ele pode ir além. Vá em paz, a sua fé te salvou. Então, concluindo, por que devemos comemorar então o nascimento de Cristo? Devemos comemorar o nascimento de Cristo, pois foi no seu nascimento que Deus se tornou homem, para realizar a obra que oferece perdão para os nossos pecados. Ele é aquele que perdoa os nossos pecados, ele é a personificação do perdão. O Natal só tem sentido, pois o perdão veio através da obra de reconciliação de Jesus, pois naturalmente somos inimigos de Deus. Sem ele, o Natal se torna apenas uma festa vazia. É por causa do perdão dele que nós comemoramos o Natal. É esse o melhor presente que alguém pode ganhar. É esse o melhor presente que alguém pode ganhar. Mas talvez você esteja aí pensando, eu sou uma pessoa boa, eu faço boas ações, eu ajudo as pessoas aí no semáforo, eu participo de ações sociais. O questionamento que eu quero te levantar, será que você nunca cometeu um erro sequer na sua vida? Será que você nunca sonegou imposto? Será que você nunca furou um semáforo? Será que você nunca furou uma fila? Será que você nunca olhou para uma pessoa do sexo oposto com desejos imorais? E aí a lista pode ir além. Será que você nunca cometeu um pecado sequer desse? Isso é pecado. Eu te falo, se você cometeu um desse, você não tem como pagar. Se você cometeu sequer um só desse, eu te afirmo com certeza que você cometeu muito mais. Um autor cristão bastante conhecido, Tim Keller, escreveu a seguinte frase: não há ninguém, nem mesmo o ser humano mais maravilhoso, que não necessite da graça de Jesus Cristo. E não há ninguém, nem o pior ser humano, que possa deixar de receber a graça de Jesus Cristo se houver arrependimento. Então, se você ainda não crê em Cristo como seu Senhor e Salvador, não importa a quantidade dos seus pecados, não importa a gravidade dos seus pecados. Se você se arrepender, se você depositar a sua fé, a sua esperança, a sua confiança em Jesus Cristo, eles serão perdoados. Ele morreu por todos os pecados. O perdão, a salvação é um dom imerecido, dado pela graça e oferecido gratuitamente. A salvação é pela fé. Que a certeza do perdão recebido o leve a uma vida de gratidão àquele que é o doador do perdão. Que nesse Natal, Cristo seja o centro da sua comemoração. Vamos orar. Pai, obrigado mais uma vez pela Tua palavra que foi exposta. Peço que Teu Santo Espírito continue trabalhando em nossa vida. Trabalhe em nosso coração, gerando-nos um coração cada vez mais grato a Ti, por aquilo que recebemos e muitas vezes não valorizamos. Muitas vezes não agradecemos a Ti pela salvação que nós temos no Teu Filho, salvação essa que Te custou o sacrifício do Seu próprio Filho. Obrigado, pois um dia o Senhor nos chamou, o Senhor nos trouxe para dentro da Tua igreja, do corpo do Teu Filho. Aqueles que estão aqui e ainda não têm como Senhor e Salvador, Pai, toca esses corações e os leva a uma vida de felicidade, uma vida de caminhada com Teu Filho, uma vida de mudança, uma vida de arrependimento. Continua nos conduzindo no restante dessa manhã, no restante desse dia, e nos traga em paz para ouvirmos a Tua palavra na noite. É no nome do Teu Filho Jesus Cristo que nós oramos por tudo que o Senhor tem feito e pelo muito que o Senhor irá fazer. Amém.